saber? Hoje eu continuo olhos nos olhos com um importante economista que no programa passado nos falou sobre o momento atual da economia brasileira. Agora vamos conversar sobre como os brasileiros vão suportar estes tempos de mudança. A presidente Dilma num processo de impeachment, Michel Temer na presidência. Vamos ouvir e ver tudo o que ele tem a nos dizer. Falo de José Guimarães Monforte. Que bom que você pôde continuar, José. Prazer. Veja bem, você é conhecido por Monforte, mas devido ao nosso parentesco de muitos anos, eu não consigo chamá-lo por Monforte, José, é só José que é o seu nome, realmente. José, você é um dos mais respeitáveis consultores financeiros do Brasil e do exterior em muitos países. Você é conselheiro de grandes empresas. Eu pergunto, como é essa experiência para você? É uma experiência muito rica, né? Eu atuei nessa área por dois vetores, né? Um é ajudando os empresários a organizar a vida, o patrimônio deles, e outro ajudando a botar governança, colocar governança corporativa nas empresas e tal. Eu passei por 18 conselhos já, de 18 empresas. Acho que a história que ficou mais conhecida foi a da Natura mesmo, onde eu fiquei 11 anos no conselho, ajudamos a abrir o capital da empresa e tal. Então, é você presenciar o mundo e a economia passando na tua frente, né? E acho que me entusiasma muito poder oferecer aconselhamento para que aquele esforço de trabalho, de construção dure, né? Se torne perene, né? Então, enfim, passando por vários setores, telecomunicações, eu fui conselheiro da Vivo, da Natura, enfim, bancos e uma série de coisas. Banco, para mim, estava em casa porque foi a minha vida o tempo inteiro. Mas as outras coisas, varejo, droga raia e tal, foram sempre novidades para mim. Então, eu recebia a novidade e aprendia e podia contribuir coisas que eu achava importante para a empresa continuar tendo sucesso e tal. Do lado das pessoas, tem uma coisa rápida que na vida empresarial brasileira estava acontecendo muito nos últimos anos, que chama destinação. Nós tínhamos muitos fundadores de empresas. Se você vê as empresas que abriram capital no Brasil, no último ciclo aí, eram todas empresas de 40, 50 anos de idade. Então, fundadores estavam na hora de resolver o que faziam com aquilo, né? Então, eu entrei em algumas empresas nessa hora para ajudá-los a refletir sobre o que fazer, que foi o caso da Natura, que a gente resolveu abrir o capital, foi o caso da Droga Raia, da JHSF, enfim, várias empresas. Então, acho que o prazer foi esse. Recebi muito presente e contribuí um pouco. Nós terminamos o programa passado e eu dizia que eu agora queria falar com você sobre estes 180 dias do Michel Temer. Você acha que nesse período já vai dar para nós enxergarmos alguma mudança? Eu acho que sim, eu acho que nós temos que enxergar alguma mudança, né? A economia vinha num plano inclinado, a perspectiva era de pioras adicionais, não tinha dúvida nenhuma. Agora, existe também, economia e finanças, uma coisa que é a teoria das expectativas. Essas expectativas são mais ou menos razoáveis, a coisa real muda, né? Então, estava tudo retraído, todo mundo se defendendo, porque a expectativa era ruim. Você tinha que fazer essa mudança institucional, né, político, porque tem uma coisa assim que eu hoje estou refletindo muito a saída disso lá na frente. A gente sabe o que não quer, mas não sei se necessariamente a gente sabe tudo o que quer, né? Depois a gente, quando fechar, fala um pouquinho mais. Então, eu acho que a gente saiu do que não queria e tem uma transição. E essa transição, eu acho que o Temer tem a densidade suficiente, tanto cultural como experiência política, para saber que ele tem que restabelecer diálogo, fazer as propostas rápidas, algumas urgentes. E o que está interessante é que nós estamos vendo, né, que é coisa que a gente não via há muito tempo, os principais ministros deles trabalhando na rua. O Meirelles aliás, falar em Meirelles, ele montou um time dos sonhos mesmo, né? Então, eu acho que nós vamos ver, sim, talvez nos próximos 30 dias, ele sabe que a vantagem que ele construiu, e que são os 367 deputados, os 55 senadores, precisa ser usada rapidamente. Perfeito. E ele sabe como fazer isso. Então, acho que nós vamos ver algumas mudanças, que não são as mudanças que vão sustentar a melhora econômica para sempre, mas que vão parar a piora e talvez dar algum fôlegozinho. Vamos torcer, né, pelo menos. Agora,
Durante alguns anos, principalmente no primeiro governo do Lula, o brasileiro ele se viu como que abastado. Foi um boom imobiliário, compra de veículos, compra de eletrodomésticos, enfim. E eu pergunto a você, essa fase foi ilusória? Não foi ilusória. Não foi ilusória, porque você teve um momento anterior que foi estabilizar o poder de compra da moeda, ou seja, acabar com a inflação. Né? Aí, imediatamente, as pessoas tiram com alguma capacidade de compra. Né? Como a economia estava estável, tinha confiança, porque a economia roda em cima de confiança. Você tem mais confiança, você toma mais crédito, faz alguns investimentos e tal. Como a confiança, que é o que espero que aconteça agora, né? Aconteceu lá depois do Plano Real, as pessoas começaram a exercer mais, com mais coragem, vendo que podiam comprar, porque a inflação não corroía metade do salário todo mês, e vendo que tinha uma perspectiva um pouco mais para frente, exercer essa coisa. Ela não era ilusória, ela passou a ser artificial a partir de um determinado ponto, tá certo? Porque na época da marolinha, falou, vamos segurar isso dando crédito para todo mundo, dando subsídio para todo mundo, e aí o pessoal começou a exercer um consumo que não era mais para atender necessidade, era para satisfazer desejo, né? E aí a roda parou. Aí a roda parou, né? Então vai partir de um outro patamar de novo, caiu, mas vai voltar porque existe muita necessidade ainda para ser preenchida antes de desejo discricionário. É verdade. Certo? Não, e você está me dizendo o seguinte, quer dizer, nós exageramos, mas nós fomos induzidos a isso, porque as facilidades... Você também atua como gestor de grandes fortunas. Eu queria saber, assim, no Brasil, existem grandes fortunas ou nós podemos considerar apenas de contá-las nos dedos? Não, existe sim. O Brasil tem uma característica muito parecida com a economia americana, que é a mobilidade. Né? Muitos empresários, né, e executivos, né, alçaram um nível de sucesso, né, por causa dessa mobilidade. O Brasil é uma economia livre, é uma economia de mercado. Essa experiência da Dilma de ser intervencionista não funcionou, né? O Brasil se revoltou com isso. Então, se você pegar da época de... O Brasil industrial e de serviço é muito recente, que o Brasil foi muito tempo uma economia primária, dependente da agricultura. A nossa cidade rodou o PIB do Brasil no café durante até o meados dos anos 50, tá certo? Então começa com o Juscelino e tal. Então, as empresas, os empreendimentos que vieram com a industrialização e tal, tem 50 anos, 60 anos. Formaram-se muitas fortunas a partir daí. E depois que estabilizou também, todos os negócios cresceram, porque o mercado de consumidores cresceu, né? O negócio de varejo cresceu muito, que está sofrendo muito agora, os bancos, enfim, várias atividades. Perfeito, perfeito mesmo. Agora eu digo assim para você, vale a pena, José, investir em imóveis hoje? Depende, né? Depende do que é o objetivo da pessoa. Se ela tem um objetivo de curto prazo, eu acho que não. Né? Porque o imóvel te gera duas coisas, você entra nele ou para ter renda ou espera uma valorização, ganhar dinheiro com a valorização do imóvel. A renda dos imóveis hoje é baixa. É baixa porque existe uma quantidade muito grande e os preços, principalmente em São Paulo, Santos, eu não sei como é que está, né, caíram muito. O aluguel lá em São Paulo, em média, caiu 30%. Né? Então, quando você calcula isso aí como retorno sobre o investimento, é um retorno muito baixo, 4% ao ano, né, que você consegue hoje. Então, não. Para valorização, em função da própria oferta grande que aconteceu, eu fui conselheiro de 2 empresas incorporadoras, né? Infelizmente, uma delas está com muito problema, que é a Rossi, e eu fui da JHSF também. A oferta ainda é muito grande. Teve um boom e um entusiasmo de abertura de capital e tal das empresas. Então, produziram muito e o mercado não está aí. Então, os preços também estão muito atrativos e os termos de negociação estão muito atrativos. Então, acho que comprar com uma perspectiva de valorização no espaço de 3, 5 anos, eu acho que pode ser uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade. Aqui em Santos é incrível. Você caminha pela praia, olha para os prédios, o que você mais vê são plaquinhas de vende-se. Uma judiação nesse momento. Santos teve um sofrimento talvez maior,
que foi o incentivo dado pelo pré-sal, né? Exato. A cadeia Petrobras veio para Santos e puxou ainda mais do que em outros lugares, né? A demanda por imóvel. Foi bom você falar na Petrobras novamente, porque eu quero saber um pouquinho de você sobre as ações da Petrobras que milhares de brasileiros compraram, né? Adquiriram. Assim que se falou no pré-sal. Eu digo, o que acontece agora com essas ações? Elas valem ainda alguma coisa? Hoje elas valem muito pouco. O que eu vi na Petrobras, quando eu estive lá há um ano, né, foi que existe lá uma competência fantástica. Eu fui visitar a plataforma de pré-sal, 300 quilômetros no meio do mar lá. E o entusiasmo dos engenheiros que ficam nessa plataforma, e o que eles conhecem, sabem, e o desafio que eles se impõem é tão grande que essa empresa arrumada pode ter sucesso, sim. Né? Existe uma coisa subjacente aqui, que é o que vai acontecer com o combustível fóssil. Né? No mundo inteiro está sendo substituído por combustível renovável. Mas a Petrobras tem, sim, uma operação basicamente, que ela fugiu do propósito dela. O propósito dela era achar petróleo, né, explorar bem e vender esse petróleo competentemente. Ela entrou em tudo, entrou em cisterna no Nordeste, entrou na BR Distribuidora, entrou em tudo, gás e blá, blá. Então, acho que ela tem que, se ela passar por um ciclo de ajuste de estrutura, vai passar pela renegociação da dívida dela, que vai ter que fazer, né, porque o Estado sendo controlador, ela não quebra, ela vai ter que ser, pode ter que receber capital novo, e mais na frente ela acho que tem um pouco mais de valor do que está aí hoje, mas ela vai ter um tempo para se recuperar. Vai ter um tempo, tudo aqui vai ter um tempo, né? Agora, vamos supor, para o pequeno investidor, o que você aconselharia hoje dele investir, dele, enfim, ter um pouquinho de bom resultado? O pequeno investidor, né, basicamente é alguém que está formando poupança, né? O grande investidor já formou, então as prioridades são outras, tá certo? Sim. O grande que já formou pode arriscar mais, o pequeno arrisca menos. Perfeito. Né? Então, olhando tudo que pode acontecer, aí você fala, ações, bolsa. A economia não vai se recuperar rápido e para as empresas darem lucro, elas precisam que a economia esteja rodando forte. Para dar lucro, eles precisam vender bem, precisam ganhar dinheiro. Então, ações ainda não é uma proposição muito atrativa. Né? Então, você vai para imóvel, a gente já falou um pouco, você vai mais para renda fixa. Certo? Investir para receber juros sobre o dinheiro. E aí, por mais paradoxal que possa parecer, a minha recomendação é um negócio chamado Tesouro Direto, títulos do governo. Explica direitinho. Então, o governo emite títulos que você pode comprar de qualquer valor. Né? Não tem limite para baixo, nem para cima. Então, eles têm vários tipos de títulos, são títulos indexados para a inflação, tem títulos de renda fixa, né, que vão desde um ano até... Agora, por exemplo, tem uma perspectiva de cair a taxa de juros. Eu acho que pode até cair um pouco, porque a inflação parou de subir, a economia não está rodando, né? Para que ficar subindo mais o juro? Para desativar a economia? Não. Então, possivelmente, a economia... Então, quem investe nas coisas do CDI, né, vai ter uma curvinha caindo. Quem sabe vale a pena comprar uma letra do Tesouro de 2 anos, aí, né? Uma nota do Tesouro Nacional e tal. Qualquer corretora, qualquer empresa pode te dar acesso a isso, esse Tesouro Direto. Olha que isso seria a minha recomendação. Uma senhora de uma recomendação. Aliás, eu estou fazendo bastante isso também. Então, excelente. José, nós já estamos chegando novamente ao finalzinho do nosso tempo. Voa! Que conselho você daria para nós que estamos sentindo na pele essa crise? Eu tenho usado 3 conceitos para pensar essas coisas. Um é assim, o grave e o agudo. O outro é o interessante e o importante. O outro é o de perto e o de longe. Grave é o todo que a gente está vivendo. O agudo é este momento. O grave precisa mudança estrutural, vai demorar para vir. O agudo é a interferência, é o que vai vir agora no governo de transição. Sim. Né? Então, legal. Aí, interessante e importante. Numa crise, tem muita oportunidade de você se distrair com o que não é importante. Tá certo? Então, cuidado. Esses discursos políticos e tal não é importante. Não é importante é o que vai vir de proposta, né? E lá na saída, qual é a identidade que a gente quer ter para esse país. E aí o de perto e o de longe. De perto é curto prazo, tá certo? Sim. De curto prazo ainda tem que ser defensivo, tem que ser prudente, a regra do homem prudente. Né? De longo prazo, tem que começar a usar.
eu chamo de audácia da dúvida, ou seja, tem que duvidar de tudo, mais fazer. O experimento em vez do dogma, tá certo? Agora, isso quer dizer o quê? Nas empresas, por enquanto, ficar mais conservador, daqui a um pouquinho, gradualmente, começar a escalar melhor o negócio, alavancar os negócios e tal. Essa acho que é a ideia geral, né? Eu tenho uma dúvida que a gente não especificou o que vem pela frente ainda. E ontem eu estava lendo um livrinho de ética e estética, e tem lá uma frase de um filósofo alemão que ele diz assim: todas as vezes que os homens tentaram transformar este mundo no céu, eles transformaram no inferno. Então tem muita coisa na nossa história que a gente faz, marcha com Deus pela família, liberdade, cara pintado e tal. Marcha com Deus, família, liberdade, acabou tendo o regime militar. Os caras pintados têm o colo. Verdade. Tá certo? Então tem que ter um cuidado de dar continuidade a isso que a gente conseguiu descartar, entendeu? Então acho que e eu espero que a gente tenha tido um amadurecimento político aí, sabe, escolher um pouco melhor, né? E exercer mesmo, como a gente exerceu agora, para se livrar de alguma coisa, exercer esse direito para construir alguma coisa. Perfeito, que você consiga todos os seus objetivos. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Sucesso para você, mais ainda, tá, Obrigado. José? JB, eu termino de conversar com este economista que nos deu uma aula aqui, se assim podemos dizer, mas de uma aula de experiência profissional, de economia, de finanças. E para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.